Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos por estarmos aqui juntos. Te agradecemos porque, ó Deus, a tua palavra é a verdade, Senhor. E o Senhor nos chamou para nos edificar, para nos capacitar para grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos para que a tua palavra venha nos despertar para as grandes coisas que o Senhor tem para nós nesse ano, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Não, acho que a gente faz isso à noite. Amém. Então, abre a sua Bíblia aí em Colossenses 1, 16. Colossenses 1, verso 16. Nós temos que entender que o Senhor ele tem propósito para nós. Né? E o propósito para nós tem a ver com o propósito dele, tem a ver com sermos a imagem e semelhança dele. Então, se Deus ele é um empreendedor, um construtor, um edificador, nós também fomos chamados para sermos, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Amém, meus irmãos? Colossenses 1,16, olha o que diz aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, meus irmãos? Então você vê que o Senhor, ele construiu, ele edificou todas as coisas. O Senhor edificou o planeta, as galáxias, né? Tudo que existe aí. Você vê que é tão engraçado isso. Você vê que aquilo que Deus cria tem um formato e aquilo que o homem cria tem outro. Né? Você vê que um homem não é capaz de criar uma árvore, por mais que ele seja um cientista, seja, né? Não consegue criar uma semente, aquela semente que você olha e ela tem todo o potencial de multiplicar dentro dela. Né? Mas tudo aquilo que Deus criou tem o formato de Deus. Né? Então você vê aí as árvores, você vê nós como seres humanos, você vê os animais, você vê a água, você, né, essa crise aí de água. Por quê? Porque o homem não é capaz de criar água, né? Até vi lá esses tempos atrás, um homem que criou uma máquina que ela vai puxando o ar e ela vai removendo a umidade do ar, né, e ela vai reservando água dentro dela. Vocês já viram isso? Vocês viram? E aí depois você abre uma torneirinha assim e sai a água, né? Mas é uma água, assim, tem que puxar tanto, demora tanto e vai saindo tão pouquinha água, né? E aí você vê que mesmo assim ele está removendo aquelas partículas de água do ar, da umidade do ar, né? Então, nota-se que é uma coisa que não tem como o ser humano criar, como o ser humano fazer, porque é própria criação de Deus. E Deus, depois de toda essa criação, Deus põe a cereja no bolo. E fala para a pessoa do seu lado, cereja do bolo é você, meu irmão. Né? Talvez você não gosta de cereja, então pode ser o recheio de chocolate, de coco. Eu gosto da cereja, irmãos. Esses dias eu comer um bolo lá num jantar de pastores. Por que eu estou falando de comida, né? Nós estamos de jejum. Aí deixa eu completar, já que eu comecei. Aí fui comer a sobremesa lá na reunião de pastores e bem o meu pedaço era o que tinha cereja. Nossa, eu fiquei contente demais, porque eu gosto, né? Amém? Mas vamos parar de falar de comida? Amém? Nós vemos que o Senhor nos criou também da mesma forma. E olha o que Jesus disse lá em João 14:1. Também, porque Jesus, ele continua edificando. Abre sua Bíblia em João 14:1. Jesus continua construindo, ele continua edificando. Jesus veio aqui na terra e cumpriu uma parte, né, que foi nos salvar, nos redimir do pecado. Mas, fala pessoal, Jesus continua trabalhando. Jesus continua edificando. Amém, meus irmãos? Jesus não está parado. Jesus não foi, voltou para os céus para ficar parado. Agora eu vou tirar férias. Eu já morri na cruz, então agora eu vou ficar tranquilo. Não, Jesus está fazendo algo. E o que será que Jesus está fazendo agora? Olha o que diz aí em João 14:1 e 2.
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não for assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então Jesus está trabalhando também. Trabalhando para quê? Para nos preparar um lugar. Para nos preparar um lugar lá na eternidade. Para nos preparar um lugar. Você sabe, se você, quem aqui ainda não fez o curso de maturidade do Espírito? Poucos. Quem aqui já fez, mas faz uns 3 anos? Os irmãos aí, tem mais. Então, você lembra lá no curso de maturidade no Espírito que Jesus vai voltar, amém? Para levar os vencedores, a primeira vez que Jesus voltar, amém, irmãos? Jesus vai voltar para levar os vencedores, é por isso que você tem que ser um vencedor. E aí, os vencedores, eles vão o quê? Reinar com Cristo, eles vão reinar com Cristo. Então o Senhor Jesus, Ele está preparando tudo isso, preparando para você reinar com Ele, preparando ali as moradas no céu, preparando onde nós vamos ficar, né? E da mesma forma que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o Senhor veio, como eu falei, cumpriu uma parte do propósito dele aqui na terra. O Senhor ainda está trabalhando com um propósito, como você pode ver aí em João 14, 2, mas também nós somos chamados igualmente, o Senhor foi, para também cumprirmos um propósito. E esse propósito tem a ver com a edificação do reino de Deus, tem a ver com sermos empreendedores no reino de Deus. E olha o que Jesus diz lá em Mateus 18, vai lá para Mateus 18, Mateus 28, perdão, 28, versículo 18. (28, 18). Antes de nós lermos, olha o que aconteceu. Quando Deus criou tudo, Adão e Eva estavam lá no Éden, e tinha um propósito também de empreender, de cultivar ali aquela terra, de fazer, de cuidar daquilo que o Senhor tinha construído. E também de, o que o Senhor falou lá em Gênesis? Que o homem abençoou e falou para ele, você é fecundo, multiplique-se, enche a terra, não é verdade? E aí o que aconteceu? O homem caiu no pecado, e o homem então, depois do pecado, o homem parou de construir para Deus, de construir para o reino de Deus. E aí o homem voltou, por causa do pecado, a construir para ele mesmo. A construir seus próprios planos, a construir com o seu próprio braço, a construir suas próprias coisas. E isso trouxe consequência para o homem, que daqui a pouco nós vamos ver. Mas olha o que Jesus, depois que ele veio, restaurou os seus discípulos. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então olha lá Jesus falando no versículo 19, ide portanto e fazei discípulos. Fala para a pessoa do seu lado, quando você faz discípulos, você está edificando para o reino de Deus. Então, você vê aqui Jesus deixando claro, esse ide aqui é como se fosse um mandamento. É um mandamento bíblico para nós. Vai e faz discípulos de todas as nações, criança, jovem, adulto, idosos. Vai e faz discípulos. Fala para a pessoa do seu lado, é uma ordenança na sua vida, meu irmão. Nós já vimos aqui que
O Senhor edifica com pedras vivas. E essas pedras vivas somos nós, amém, meus irmãos? E quando você ganha alguém para Jesus, quando você gera um discípulo, você está gerando o quê? Mais pedras vivas para o Senhor edificar a sua casa. Mais pedras vivas para Ele edificar a igreja. Mais pedras vivas que vão ser salvas ali, vão estar na eternidade. Vão estar conosco na eternidade. Pensa que privilégio você ser alguém que fez discípulos e aí chega lá na eternidade, você poder receber gratidão de pessoas que foram salvas, porque você pregou o evangelho, ou porque você discipulou elas, ou porque você ensinou elas. E elas vão falar, puxa vida, né? Isso é um privilégio muito grande, irmãos. Esses dias mesmo me chamaram. Faz uns 2 meses, eu fui pregar lá na videira da Cachoeirinha, né? Fui pregar não, eles chamaram de bate-papo radical. Então sentei lá no sofá e o André Venturim lá, líder dos jovens, me entrevistava, né? Então ele fazia perguntas para mim com relação ao chamado de Deus, com relação ao tempo que eu me guardei em santidade e tal. E ele fazia as perguntas e eu ali respondia, aqueles jovens ali ouvindo e tal. E no final daquele momento, quando eu estava indo embora, um jovem veio e me abraçou e falou assim, puxa, eu ouvi tanto falar de você, mas eu nunca tinha te visto. Ele falou assim para mim, você é uma lenda, né? Tá certo que ele exagerou demais, né? Mas ele falou, você é uma lenda. Mas por quê? Porque ele lá era discípulo do Josimar, que foi meu discípulo lá em 2003, 2004 e 2005. Então percebe que quando você está gerando discípulos, você está produzindo uma multiplicação. Isso é muito precioso, irmãos. Você está gerando alguém que vai gerar outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro. Percebe? Então isso é saudável, isso é reino de Deus, isso é edificar para Deus. Porque o edificar para Deus tem a ver com eternidade. Pergunta para a pessoa do seu lado, o que você tem edificado para a eternidade? Percebe? Porque é um fato, querido. Lá na eternidade, não adianta você falar, Senhor, eu me formei e tornei um médico. Embora seja importante você ter uma formação e formar um médico se for a vontade de Deus para a sua vida, amém? De repente você vira ali um médico, alguém que vai servir a Deus nos hospitais ali, já vai estar colocando remédio, orando pelo povo, vai estar abençoando pessoas. Pastor Dênio, mesmo pastor da Dínamos, ele era médico, né? Antes de largar tudo e ficar só no ministério. Então, talvez o Senhor te chamou para isso. Mas, se isso não incluir na eternidade, você vai chegar lá e o Senhor vai falar, o que você fez, filho, com os dias que eu te dei? Você vai falar o quê? Ah, Senhor, estudei e virei médico. Tá, e aí? Aí eu fazia muito plantão, ganhava dinheiro, viajava, casei, né, Senhor? Tive filhos e plantei uma árvore, Senhor, lá no quintal de casa. Ah, legal. Economizei água quando teve racionamento, Senhor. Percebe? O que mais? O que mais? O que você vai ter para mostrar para o Senhor que você influenciou, como você vê o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas? Vocês são as pedras da minha coroa. Paulo está falando do quê? De galardão. Está falando de eternidade. Quando ele estivesse lá na eternidade, ele está falando que eu vou ser recompensado. Mas nós vamos falar mais sobre isso no domingo. Então, amanhã. Então perceba que existe uma importância para Deus, mas a sua edificação tem que ser uma edificação para a eternidade. E é um fato que para a eternidade só vão pessoas, não vai coisa. Esse prédio aqui não vai para a eternidade. Amém, meus irmãos? Não vai. Esse ar-condicionado não vai. Embora seja importante nós termos ele no dia de calor, né? Alguém chega, sente-se confortável aqui dentro. É bom isso. Amém, irmãos? Os irmãos lembram como era difícil sem o ar-condicionado, né? Uma última festa da colheita que nós fizemos sem o ar-condicionado, a igreja estava cheia. Vocês, irmãos, né? Montou uma tenda aqui na frente, uma suadeira, né? Então, é importante. Mas, não é com isso que Deus se preocupa. Porque, você pensa, naquela época não tinha nem ar-condicionado, né? Não tinha nem microfone, não tinha nem som, não tinha nem, não sei se violão tinha, né? Mas sei lá quando foi criado o violão. Mas você fica imaginando, tinha muitas coisas que não tinham.
Não é verdade? E mesmo assim a igreja estava sendo edificada. Mesmo assim, os homens e mulheres de Deus estavam gerando para a eternidade. Estavam edificando para Deus. Porque qual que é o problema? Quando nós não estamos edificando para Deus, achamos que estamos edificando para nós mesmos. Mas na verdade nós estamos edificando é para Faraó. É para o diabo. Amém, meus irmãos? Então, se você for ler lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 11, você vai ver que o povo de Deus, ele estava escravizado. E ele estava fazendo o quê? Edificando para quem? Para Deus? Estava edificando para quem? Para Faraó. A cidade celeiro. Estava edificando para Faraó. Edificando para o mundo. Eles eram crentes, eram povo de Deus. Mas não estavam vivendo aquilo que o Senhor chamou eles para viver. Eles estavam vivendo e edificando para Faraó, empreendendo os empreendimentos de Faraó, fazendo o que Faraó queria que eles fizessem. Então eles estavam lá edificando a cidade de celeiros, estavam só se preocupando com a vontade de Faraó, estavam só se preocupando com o mundo, e esqueceram do propósito de Deus. Amém, meus irmãos? É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque aí, o que acontece quando nós estamos edificando para Faraó? Você vê que o povo de Deus estava edificando para Faraó e eles eram o quê? Escravos. Escravo come bem demais, não é, irmãos? Dorme bem, come bem, vive uma vida assim abundante, né? Cheia de desfrute, é? Escravo vive assim? Não, mas era assim que o povo de Deus vivia. E é assim, quem edifica para Faraó vive. Quem edifica para Faraó, aí é a diferença entre prosperidade e miséria. Percebe? Por quê? Quem edifica para Faraó, mesmo sendo crente, vai viver em miséria. Pode até ganhar um certo dinheiro, mas vai ser miserável no sentido espiritual e no sentido da alma. Mas quem edifica para o Senhor, ele sempre prospera, ele sempre cresce, ele sempre avança. Amém, meus irmãos? Pergunta para a pessoa do seu lado, você está avançando? Então toma cuidado, porque se você como crente trabalhar para outro reino, você vai colher consequências. Vai colher consequências. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 15. Verso 24. 15, 24. Olha o que diz aí. Porque é um fato, irmãos. Hoje é uma briga. O diabo quer edificar o reino dele. Mas o Senhor também, como nós já vimos, Jesus foi para nos edificar uma morada. Mas olha aqui o que Jesus está fazendo também. 15, versículo 24. Olha o que diz aí. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, olha o que Paulo diz aqui aos Coríntios, que Jesus também, ele está o quê? Numa guerra, para vencer os principados e potestades. E onde esses principados e potestades estão agindo? Não é aqui na terra? A palavra de Deus não diz que o mundo está no maligno. Às vezes há crentes que pensam que o diabo ele já foi lançado no inferno. Não, o diabo não foi lançado no inferno ainda. Às vezes você pensa que o diabo está no inferno. Não, os demônios estão tudo aqui nessa terra. Por isso que você vê tanta destruição. Porque eles não estão no inferno. Você vê certa vez Jesus chegando e a manada de porcos ali. E qual que era o medo daqueles demônios que estavam naquele gadareno? Que Jesus lançasse eles direto para o inferno. E aí o que eles pediram para Jesus? Deixa a gente ir para a manada de porcos.
E aí Jesus falou, então vai. E aí eles foram. Então veja que, de fato, Jesus empreendeu uma luta. Mas nós podemos ser aqueles que fazem parte dessa luta com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Não contra o Senhor edificando as coisas para Faraó, mas ao contrário, sermos esses homens e mulheres que edificam para o Senhor e estão destruindo as obras do diabo. Fala para a pessoa do seu lado, você foi chamado para destruir as obras do diabo, não para construir para o diabo. Então você deve escolher o lado certo, porque senão você vai ter dificuldade. Você pode ser um crente, mas como nós estávamos lendo ali em Gálatas 5, um crente carnal, um crente que só se preocupa com as coisas desse mundo, um crente que esquece o propósito de Deus, que esquece as coisas que o Senhor tem para você, que esquece de edificar para a eternidade. Percebe? Então, há uma escolha a ser feita. Porque, fala pessoal do seu lado, você já foi salvo, meu irmão. Você já foi salvo, você não vai mais para o inferno. Mas agora você tem que escolher para que lado você vai edificar. Para que lado você vai usar os seus dias? Para que lado você vai usar a sua vida? E isso traz uma certa diferença entre o quê? Entre a prosperidade, como eu falei, e a miséria. Percebe? Porque trabalhar para Faraó vai sempre gerar miséria. Faraó vai querer sempre te sugar. É claro que Faraó, tem alguns que Faraó até dá mais. Você vê Faraó lá, o que ele fazia? Faraó tinha os escravos, e tinham outros que trabalhavam para ele também, que ele não se importava, que era quem? Vamos colocar aí os capatazes dele, não é verdade? Que talvez comiam melhor, viviam melhor, né? Eram um pouquinho melhor cuidados, não é verdade? Então é dessa forma que o mundo trabalha. Tem os escravos e tem aqueles que têm até alguma coisa aparentemente melhor. Talvez financeiramente, talvez um posto numa empresa, e outras coisas mais que o mundo pode oferecer. Simplesmente para gerar no escravo um desejo de viver dessa forma. De viver da forma que o mundo vive. De achar que viver para Faraó é alguma coisa boa. Então ele tem que ter os referenciais dele também. Percebe? Mas nós, como povo de Deus, eles aqui vão continuar sendo miseráveis. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que edificar para o lado certo. O lado que vai gerar em nós prosperidade, crescimento, avanço. Amém, meus irmãos? Que vai gerar no reino de Deus para a eternidade. Para a eternidade. Da mesma forma, você vê o filho pródigo. O filho pródigo estava lá na casa do pai, edificando, né? Junto com o pai, construindo. E aí um dia ele falou, não, eu vou edificar para mim mesmo. E o que aconteceu com o filho pródigo? Pediu a parte dele da herança, foi edificar para ele mesmo, e a partir do momento que ele foi edificar para ele mesmo, o que aconteceu com ele? Perdeu o que o pai tinha dado para ele. Podemos colocar aí, perdeu dons espirituais, perdeu talentos, perdeu provisão de Deus. E aí, mais ainda, o que aconteceu com ele? Ele vivia uma vida de prosperidade? Passou a viver uma vida de miséria. Passou a viver uma vida de miséria. Agora, o filho pródigo, antes ele comia bem na casa do pai. Agora ele come o quê? Tem desejo, aliás, não chegou a comer, mas tinha desejo de comer o quê? Das alfarrobas lá, da comida dos porcos, da lavagem, que os porcos comiam, que ele cuidava. Então percebe que edificar de forma errada, usar a sua vida de forma errada, vai sempre produzir em você miséria. Vai sempre produzir em você miséria espiritual, na sua alma, financeiramente também. Porque às vezes as pessoas se convertem, elas têm um engano. Ela pensa assim, poxa, agora eu converti, eu vou ser dizimista. Eu vou ter que dar 10% do que eu ganho para o Senhor. E aí, ela não vê que quando ela estava aqui na miséria, tudo que ela ganhava era consumido pelo próprio diabo,
pelo próprio faraó. Era consumido na própria destruição daquela pessoa. Então, tudo que ele ganhava era consumido. Bebendo, jogando, ou gastando com coisas fúteis. Agora, ele se converteu e às vezes reclama que vai dar o dízimo. Fala a pessoa do seu lado, não faça isso, meu irmão. Você está empreendendo para a eternidade. Percebe? O que mais? Antes, ele dava o tempo dele para coisas mais banais. Então, não tinha tempo com a família, não tinha tempo para fazer nada. Usava o tempo aí nos barzinhos, usava o tempo falando bobagem, traindo, fazendo besteira. Agora ele converteu e agora ele vai empreender para o reino, mas ele reclama. Porque agora o pastor colocou o alvo de ter mais 38 líderes na igreja. Vou liderar uma célula, não vou ter tempo para nada. Você não tinha tempo quando você estava lá no mundo empreendendo para o diabo. Amém, meus irmãos? Era quando o diabo te sugava ali. Mas agora você está salvo, você está redimido, lavado, mas aí você fala, agora, poxa vida, eu não vou ter tempo para nada, isso é uma mentira. Olha lá para trás. Aí você fala, eu não vou ter tempo para minha família, mas olha lá atrás como era a sua família, como talvez era o seu casamento, como era o seu relacionamento com seus pais, de rebeldia, de destruição. Mas agora Deus está querendo restaurar, e você fala assim, mas eu não vou empreender para a eternidade, porque demanda muito tempo. Eu não vou poder ter tempo para os meus filhos, eu não vou poder ter tempo. Percebe? Isso é terrível. Fala, pessoal, só tome cuidado com essas mentiras do diabo, meu irmão. Antes as suas forças eram sugadas aqui, empreendendo para o mundo, sendo destruído. Mas aí agora, você estava desse lado, e aí você fala, mas eu vou ter que me esforçar tanto, 40 horas de jejum, não. Não. Mas antes você usava a sua força lá, não que é pecado jogar bola, né? Futebol, inclusive nós vamos ter a Holy Fest, aqui nós estamos atrás das quadras, amém, meus irmãos? Quadra, piscina, em nome de Jesus vai ter. Mas aí, olha lá, antes você gastava suas forças lá, só no futebol, só fazendo besteira. Agora suas forças, você fala assim, mas 40 horas de jejum é sacrifício demais. Percebe? Antes você tinha disposição, igual o Alain, para ir no estádio do Corinthians. Era corintiano fanático. Aí, agora, está do lado de cá. Não estou falando mais do Alain, mas aí a pessoa não tem disposição de ir visitar um irmão. Mas antes ele ia lá no estádio do Corinthians, cantava o hino do Corinthians agarrado com outro fedido lá do lado, todo suado. Mas aí agora vai falar para abraçar o irmão aqui no culto. Abraçar o irmão. Percebe? Esses dias não, graças a Deus mudou, mas teve um irmão que falou para o discipulador, eu não gosto mais de chegar no começo do culto, porque o pastor sempre pede para orar uns com os outros. Eu não gosto de orar com os outros. Né? Então percebe? Mas se era a época do estado do Corinthians, ele estava lá até agarrado, lá com os fedidos, pulando, gritando Corinthians, mas agora ele não quer orar por um irmão. Percebe a diferença? Percebe a diferença, querido? Então você vê a forma que o mundo edifica debaixo do engano, produzindo miséria e produzindo morte. Mas aí você agora foi chamado para ser um empreendedor do reino de Deus, mas aí agora você não quer nem oferecer, talvez, o que você oferecia lá para o diabo. Não quer nem oferecer o seu esforço, né? E outras coisas mais. Então, não se limite para o Senhor. O Senhor tem um propósito para a sua vida. E você foi chamado para viver. Tanto que o filho pródigo caiu em si. Na hora que ele foi comer da comida dos porcos, ele falou, mas até os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele voltou para a casa do pai e passou a empreender para a eternidade.
Então percebe que o Senhor te chamou não para as coisas dessa terra. Fala para a pessoa que as coisas desse mundo são passageiras. São passageiras, meu irmão. Percebe? Não estou falando que por isso você não deve estudar, não deve. Isso é mentira. Isso é mentira, mas deve sim estudar, deve ser o melhor, deve ser um profissional bom, deve ser alguém que cumpre o propósito de Deus, deve ser alguém que trabalha, alguém que ganha salários bons, deve ser alguém que cresce. Mas tudo para empreender no reino de Deus. Tudo para investir no reino de Deus. Tudo para as pessoas olharem para você e falar assim, puxa, ele é servo de Deus e Deus está prosperando ele. Ele é servo de Deus, por isso ele tem uma família abençoada. Ele é servo de Deus, por isso, né? Você viu o apóstolo João escrevendo lá em 1 João, a respeito de Gaio e falando isso. Era alguém elogiado, por onde ele passava ele era bem visto. Porque era alguém que estava edificando para o reino de Deus. Era alguém que a sua família era referencial. Era alguém que estava vivendo os planos de Deus. Você fala, pastor, mas eu estou aqui querendo edificar, mas não estou vendo ainda tudo que eu gostaria de ver. Não estou vendo ainda na minha família, eu não estou vendo ainda na minha vida financeira, eu não estou vendo. Querido, você está edificando para a eternidade. O Senhor vai te dar o galardão aqui na terra e na eternidade. Então o Senhor nos chamou para ter vida abundante aqui na terra e na eternidade. Amém, meus irmãos? Então creia nisso. Creia que você vai ter vida abundante aqui na terra, que você também vai ter vida abundante lá na eternidade para reinar com Cristo. Mas só reina com Cristo aquele que é vencedor. Fala para a pessoa, você foi chamado para ser um vencedor. Então edifique para o reino de Deus. Então, às vezes você fala, mas eu vou fazer um curso na igreja. Agora, ainda mais, tem que pagar. Você está pagando a sua formatura, você está pagando o seu reencontro, você está pagando a sua possibilidade. Você está usando o dinheiro para você está pagando para você mesmo. Percebe? Agora, olha ali a irmã Laide. Irmã Laide, você tem quantos anos? Oi? 61? Desculpa perguntar assim em público. Mas ela tem 61 anos. Poucos irmãos na igreja têm 61 anos. E sabe o que ela está fazendo, irmãos? Vai concluir o seminário agora, no meio do ano. 61 anos. Aí você fica com preguiça. Vou para o curso. Segunda e terça está lá no seminário. Está lá estudando. Percebe? Está me entendendo, querido? Amém? Mas você se limita. Você, fala, mas percebe? A irmã aí, 61 anos. Não é o marido dela não é crente. Às vezes pega no pé. Então percebe, está aí edificando para o reino de Deus. Está aprendendo, está crescendo, está querendo frutificar, está ajudando, está trabalhando, está empreendendo para a eternidade. Então olha a importância que é isso para você. Olha o quanto é importante, porque um dia você vai chegar diante do Senhor e o que você vai oferecer para Ele? O que você vai mostrar para o Senhor de fruto que você empreendeu aqui na terra? Que você edificou aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então fala para a pessoa do seu lado, não perca tempo. Você vê aí o mundo só correndo atrás de dinheiro. Mas aí, acaba na miséria. Mas você pode edificar todas as coisas ao mesmo tempo. Dentro do propósito de Deus, ser alguém abençoado. Amém, meus irmãos? Ser alguém abençoado. Muda sua mentalidade nessas 40 horas de jejum. Queria chamar a equipe de louvor. Muda sua mentalidade nessas 40 horas de jejum. Muda o seu coração. Talvez seu coração tenha sido para criticar. Nesses dias, eu até vi uma frase tão boa. E aí postei lá no Face da nossa igreja, que é, não critique a igreja, porque a igreja é você.
Então, às vezes, nós temos tanta facilidade por criticar o corpo, falar mal do corpo, criticar a obra aqui que nós estamos empreendendo para a eternidade. Por quê? Porque talvez não tem paciência, porque talvez não entendeu que essa obra é uma obra que vai para a eternidade. É uma obra onde Deus está trabalhando. Fala, pessoal, Deus está trabalhando na sua vida. Percebe? Essa obra para a eternidade, como eu falei, tem a ver com pessoas. Fala, pessoal, tem a ver com você. Tem a ver com a sua célula. Então, o que você tem feito com o seu tempo, com o seu esforço, com o seu dinheiro? Percebe, querido? O que você tem feito? Como você tem usado todo o potencial que o Senhor colocou na sua vida? De forma comum, ou você banal, de forma para edificar para o mundo, ou você tem usado para Ele? Para Ele. Talvez você jovem fala, puxa, mas eu quero tanto casar, pastor. Não tem problema não, você pode querer casar. Com exceção de quem é novinho aí, né? Quer casar? Casa, mas casa para a glória de Deus, amém? Casa para empreender para a eternidade. Não casa porque você está pensando só com os hormônios, né? Amém? Da mesma forma, você é adulto, às vezes você pensa, puxa, eu quero trabalhar, eu quero ter uma casa. Não tem problema você querer ter uma casa, mas desde que a sua casa seja para glorificar o Senhor. Ah, eu quero ter um carro, mas desde que o seu carro seja para glorificar o nome do Senhor, né? Esses dias estava até assistindo aqueles vídeos de comédia do Porta Estreita. E aí o rapaz está deitado na cama e ele fala, Senhor, ele começa a pensar, né? Senhor, eu nunca te pedi nada, Senhor. Mas, Senhor, eu queria tanto um carro. Queria tanto um carro, Senhor, para fazer a tua vontade. Né? E aí ele fala, eu queria esse carro para dar carona para os irmãos. E aí no pensamento dele vem um irmão e fala, me dá uma carona. E ele, para onde você está indo? Ah, estou indo para lá. Não, então estou indo para lá. Não vai dar para te dar carona, né? Aí ele vai dar carona pro irmão, levar o irmão no hospital, o irmão vomita no carro dele, ele manda o irmão descer, né? Então, aí depois no final ele conclui, ele fala assim, Senhor, melhor eu ficar ainda de ônibus, Senhor, né? Porque ele entendeu que ele não queria um carro para a obra, ele queria um carro para ele, né? Para ele fazer o que ele gostava. Mas percebe, querido? Deus quer te abençoar demais. Mas quanto mais você empreender para o reino dele, quanto mais você edificar para o reino de Deus, mais ele vai poder te abençoar, mais você vai crescer, mais você vai avançar, mais você vai prosperar, mais você vai liderar, mais você vai ser capacitado, edificado em nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, amém? Nós somos chamados para sermos como o Senhor é, querido. Mas qual que é o seu coração nesses dias? É ser alguém que faz para Deus? Mais do que isso, como que foram feitos os seus alvos desse ano? Será que foram alvos pensando em você? Pensando na edificação de Faraó, ou pensando para a eternidade? Como que estão os seus alvos? Como que estão os seus alvos para essas 40 horas de jejum? Pensando em você, ou pensando na eternidade? Pensando do jeito que o mundo pensa, os seus alvos são? Ou pensando da forma que o Senhor pensa, da forma que o Senhor quer? Por isso, nessa manhã, querido, de jejum, é importante você render isso diante do Senhor. É importante você falar com Ele. É importante você falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero me render. Eu quero render
para eu cumprir o teu propósito, para eu fazer a tua vontade, para eu empreender para o teu reino, Senhor. Eu não quero mais ser alguém que gasta o meu tempo, o meu dinheiro, o meu esforço, edificando da forma que o mundo edifica, mas eu quero ser alguém que edifica da forma que o Senhor edifica. Eu quero ser alguém que casa para a tua glória. Eu quero ser alguém que tem filhos para a tua glória. Eu quero ser alguém que tem dinheiro para a tua glória. Eu quero ser alguém que tem um carro para a tua glória, uma casa para a tua glória. Eu quero ser alguém que tem tempo para investir na tua glória. Ser alguém que investe para a eternidade. Ser alguém que investe em pessoas, que investe em vidas, que investe no chamado de Deus, no propósito de Deus. Oh, vai falando com o Senhor, querido.